Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp. E hoje eu vou conversar aqui com Rafael Ribeiro, né, que é coordenador aí já está aí no seu vídeo, aparecendo aí na sua tela. O Rafael é coordenador de finanças de impacto do Instituto Conexus, né, que é uma organização, né, Rafael, civil. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, Sérgio. Então, primeiramente, eu já de cara quero que você explique aí para o nosso telespectador o que é essa organização, como funciona a Conexus. Vamos lá, o Instituto Conexões Sustentáveis, como você falou, Sérgio, é uma organização da sociedade civil de interesse público, portanto, MOCIP, que nasceu em 2018 com a missão de ativar o ecossistema de negócios de impacto socioambiental, sobretudo aqueles de base comunitária, para gerar renda no campo e conservar as florestas e outros biomas. 3 problemas que a gente enxergou desde 2018 e iniciou algumas iniciativas para tentar suprir essas demandas. A primeira, a escassez de financiamento dessas organizações. Para você ter uma ideia, Sérgio, hoje o PRONAF, que é a principal política pública de crédito que apoia essas organizações, só 2,5% do volume anual que é destinado a esse público da agricultura familiar é destinado para práticas sustentáveis. Tá? O segundo problema foi a desconexão com os mercados. Então, metade das organizações que nós mapeamos em 2018, que foram mais de 1.000, não comercializava com o mercado privado, só com mercados institucionais, ou seja, ligado a compras públicas. Em terceiro lugar, os modelos de negócio dessas organizações também eram pouco desenvolvidos. Por isso, a Conexus também desenvolveu programas para apoiar o desenvolvimento desses negócios. E me diz uma coisa, como é que está essa situação aí, né, como negócios, aí, os negócios ligados ao meio ambiente? A gente sabe, né, que está tendo aí, claro, isso já vem, não é de agora, né, em relação ao meio ambiente, essa luta, né, dos ambientalistas, enfim. A gente sabe que o nosso planeta, né, está cada vez aí mais com esse negócio como é que se diz? Aquecimento global, enfim, tudo, né, envolve hoje o meio ambiente, né? Como é que eles estão, como é que está se virando isso? Como é que está sendo nessa pandemia, né, essa luta aí pela preservação do meio ambiente, Rafael? Realmente essas organizações, elas são formadas por produtores, né? A gente está falando aí de mais de 10 milhões de pessoas na agricultura familiar, esses são dados do Censo Agropecuário de 2017, e no extrativismo sustentável, não madeireiro, já dados do Censo de 2010, são 4 milhões de pessoas. Então a gente está falando aí, combinado, mais ou menos de 600 milhões de hectares, né, e uma movimentação de quase 80 bilhões de reais por ano. Esse é o público que a gente está falando. Né? E claro que esse público ele está em áreas, muitas vezes, que são de conservação, áreas que têm que ser preservadas, que são fundamentais para a preservação dos nossos biomas, da Amazônia, do Cerrado e de todos os biomas brasileiros. Né? E o que aconteceu foi o seguinte, com a pandemia, essas organizações que já eram incipientes em suas práticas administrativas, na capacidade delas de acessar o mercado, por conta de várias carências que elas têm, são pessoas que realmente nunca tiveram acesso ao crédito público, por exemplo, que têm deficiências também de formação profissional em seus quadros, né, baixa estrutura tecnológica, ausência de garantias reais para acessar o crédito, pouca infraestrutura logística de distribuição e armazenamento da produção. Então, esse gera um quadro presente antes da pandemia, né? E aí sim, com a pandemia, houve uma fragilização muito maior dessas organizações por conta, principalmente, da interrupção dos mercados em que elas atuam. Principalmente, em primeiro lugar, as compras institucionais, ou seja, as compras governamentais, que estavam muito baseadas na merenda escolar, né? E, como acho que muitos dos ouvintes sabem, existe hoje uma lei que garante que 30% da compra da merenda escolar, feita pelas prefeituras, né, e repassado pelo governo federal, tem que ser destinado a produtos da agricultura familiar. Essa medida é para estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.
que aconteceu com a paralisação das aulas durante a pandemia é que muitos desses contratos com prefeituras eles foram paralisados. E isso teve um efeito avassalador sobre essas organizações econômicas. E como eu disse antes, essas organizações elas são muito frágeis, já eram muito frágeis, e não tinham capital de giro para aguentar esse tranco, né? E além das compras de merenda escolar, também são relevantes as compras para o Exército e também as compras para hospitais. E tudo isso foi impactado durante a pandemia. Então, o que essas organizações precisaram fazer? Primeiro, queimar todo o caixa que elas tinham, para poder manter os custos fixos, ou seja, os empregos que elas geram, para poder manter a produção acontecendo no campo, acontecendo nas reservas extrativistas, ou seja, nos locais onde ela é necessária. E aí, depois que o caixa acabou, elas ficaram sem opção nenhuma para poder continuar suas atividades, numa situação realmente de emergência. Foi daí que surgiu a ideia de fazer um plano emergencial pela Conexus para atuar viabilizando o acesso dessas organizações ao crédito, a condições muito melhores que o crédito comercial que elas podem acessar, porque como elas não têm garantia, como elas não têm histórico de crédito, como elas não têm informação para os bancos poderem analisar, para os bancos poderem aprovar crédito para elas, elas têm acesso a crédito em condições muito ruins ou nenhum acesso. Então, nós criamos um fundo, captamos quase 9 milhões de reais em um tempo muito curto para poder atender a demanda dessas cooperativas e associações que estão espalhadas pelo Brasil e, assim, poder diminuir os efeitos dessa crise, para elas poderem atravessar essa crise, inclusive oferecendo oportunidade delas acessarem novos mercados, né? Essas organizações tinham muita dificuldade de comercializar seus produtos com grandes compradores, com grandes empresas e também através da internet, que foi a grande tendência que se consolidou durante essa crise. É verdade, até porque nessa pandemia, como tudo aí, as vendas da maioria, né, caíram aí, vários quase precisaram, né, até fechar, né, suas portas. E, pelo que você está explicando, essa alternativa veio aí através do Instituto, né, o Conexões Sustentáveis, né, o Conexus, né, através de um fundo socioambiental. Como é que é esse fundo socioambiental? Você estava explicando, mas eu queria que você, né, se alongasse um pouco mais para que o telespectador entenda melhor, né, o que é esse fundo socioambiental, que, pelo que eu tenho aqui, que conseguiu auxiliar até agora 48 instituições, é isso? Chegamos já a 56, Ah, né, 56 atualizando já? esse número, e a meta é Atualizando. chegar a 100 até o final do ano. A gente está em um ritmo bem acelerado, né, de concessão de crédito, é um processo de análise e aprovação desse crédito, e o fundo ele foi constituído às pressas, ele já era um plano do Instituto Conexus, mas com a pandemia isso foi acelerado. Então, ele foi constituído com recurso de nossos mantenedores, né, que são principalmente fundações nacionais e internacionais, e através desses recursos a gente pôde atender a necessidade de capital de giro, principalmente dessas organizações que não tinham para onde correr para continuar essas atividades, para continuar pagando o salário dos seus funcionários, que é fundamental, para continuar fazendo estoque, para continuar custeando a produção, porque senão elas literalmente podiam parar de funcionar, né, e poder atravessar essa crise. Esse fundo, ele é a primeira fase, vamos dizer assim, né? A gente está preparando uma nova rodada para o ano que vem, e esse fundo vai crescer muito em tamanho, então se hoje ele tem 9 milhões captados, no ano que vem a nossa meta é chegar a 50 milhões para poder ampliar nosso impacto, poder atender um número maior de organizações, e esse novo fundo ele vai ser um mecanismo de mercado de capitais, que a gente viu a oportunidade que a gente tem de canalizar recursos do mercado financeiro através de uma estrutura de FDIC, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, e através de nossos parceiros institucionais, que vão assumir as primeiras perdas desse fundo, a gente consegue viabilizar, inclusive, que investidores mais comerciais, que estão buscando renda fixa, possam também participar desse projeto de impacto socioambiental. Agora, por que, Rafael, as associações menores, né, vamos lá,
e as cooperativas, né, ela tem mais dificuldades aí para conseguir crédito, né, em programas do governo ou de bancos. Por quê? Vamos lá, um objetivo, eu diria, principal, né, e a tese de investimento desse fundo que nós criamos é a alavancagem do Pronaf, né, que, como eu disse, é a principal política pública de crédito que apoia essas organizações, esses produtores. Por que o Pronaf não chega para esses produtores menores? Para esses produtores que têm uma base comunitária maior? Dentro do movimento cooperativista, nós temos muita diversidade. Nós temos organizações cooperativas que são mais estruturadas, que são mais voltadas para o agronegócio, e nós temos outras organizações econômicas que são mais de base comunitária e têm, portanto, mais carências, como eu disse anteriormente. E entre essas carências, eu destacaria principalmente, né, a ausência de garantias, e para o sistema financeiro tradicional, para os bancos, essa é uma questão fundamental, e para isso, no fundo, nós criamos uma linha, né, de garantia para substituir a garantia que essas organizações dão para os bancos. A gente entra como fundo prestando essa garantia alternativa, né, através de aval, e existem também outros entraves do ponto de vista cadastral, por exemplo, dessas organizações, do ponto de vista de dívidas que não foram acertadas do passado, pendências que muitas vezes eles têm dificuldade de resolver sozinhos, e também questões ligadas à administração contábil, administração financeira dessas organizações, que precisa ser fortalecida. Por isso que, além do dinheiro, além do recurso, além do crédito, o nosso fundo ele também presta uma assessoria administrativa e financeira que é fundamental para fortalecer esses negócios e prepará-los para o crédito público futuramente. Então, é um exercício de inserção dessas associações e cooperativas no sistema financeiro nacional. É importante que se diga isso, que o objetivo do fundo não é substituir o crédito público, e sim fortalecê-lo e alavancá-lo. Para vocês terem uma ideia, ano que vem a gente pretende chegar a essa marca de 50 milhões, mais 10 milhões de assessoria técnica através de doações, totalizando 60 milhões. Esses 60 milhões de reais, eles devem alavancar mais de 1 bilhão de reais em Pronaf a essas organizações ao longo de 10 anos. Tá, mas como o fundo, você citou aí futuramente, falou em futuramente, né? Como é que ele pode ajudar, né, essas instituições a conseguirem aí uma ajuda do governo? Primeiramente, eu gostaria de destacar que o Pronaf, né, esse programa de crédito voltado para os agricultores familiares, ele é uma política pública já consolidada, né, tem muitos anos, estruturante, porém, ela tem uma série de dificuldades de acesso, né? Então, ela assim, não pode ser considerada exatamente como uma ajuda. Ela é um crédito subsidiado, né, que existe justamente para corrigir deficiências e desigualdades no acesso ao crédito. Empresas do agronegócio, ou mesmo cooperativas do agronegócio mais estruturadas, elas têm mais acesso. Porém, a maioria desses negócios trabalham ou com agropecuária, né, com criação de gado, ou de grãos, soja, por exemplo, e que é conhecido, acho que pela maioria aí dos nossos ouvintes, da audiência aí da TV Alesp, de que essas são atividades que comumente estão ligadas à pressão de desmatamento, à pressão sobre os biomas, né? Então, o que acontece é que existem várias outras atividades econômicas, como coleta de castanha na Amazônia, coleta de açaí, coleta e produção de cacau, que já é um mercado muito forte no Brasil. E aqui na Mata Atlântica, aqui no nosso estado de São Paulo, nós também temos várias atividades ligadas a produtos da Mata Atlântica, como o cambuci, como a uvaia, como a banana, como muitos outros produtos que são de cadeias genuinamente florestais, né, ou que se utilizam de modos de produção sustentáveis, como a agroecologia, como a agricultura orgânica.
E esse público que trabalha nessas cadeias sustentáveis não tem acesso a essa política pública, esse crédito subsidiado. Então, o objetivo aqui é a gente poder gerar autonomia nas organizações. Então, mais do que uma ajuda financeira, uma ajuda no sentido de dar uma doação para essas organizações, é realmente fortalecer a autonomia delas, para que elas possam acessar um recurso público que já está disponível e que os bancos públicos têm uma dificuldade enorme de conseguir dar vazão a esses recursos, por conta desses entraves que eu comentei antes. Tá, agora, em que condições, o Rafael, essa ajuda, né, do fundo do Conexus, né, porque, claro, né, isso é um crédito, enfim. Como é que é a volta disso? Né? Vocês ajudam as empresas, né, as instituições, enfim. E aí? E a volta? Como é que o fundo, né, recebe isso de volta? Como é que é feito em relação ao governo também, né? Porque não é nada mais, nada menos do que um empréstimo, né? Vamos dizer assim. Essa é uma ótima pergunta, Sérgio. Essa é uma ótima pergunta, e claro que os investidores, principalmente os investidores de mercado, nos questionam muito sobre isso. Inclusive os doadores também do fundo nos colocam metas de adimplência. Né? Como é que a gente, pelo fato de nós termos uma visão de inclusão dessas organizações, de poder dar acesso para elas a um crédito que os bancos não dariam, né? A gente tem uma série de desafios adicionais. O primeiro é como analisar o risco dessas organizações para garantir que elas não vão cair numa inadimplência futuramente. E claro que essa é uma resposta muito difícil e muito complexa. E o que a gente vem desenvolvendo nesse campo é muito inovador. Então, em primeiro lugar, nós estruturamos um serviço de assessoria administrativa e financeira que tem a missão, tem a função de acompanhar muito de perto essas organizações, oferecendo a elas a possibilidade de vencer os seus desafios de gestão, seus desafios de comercialização e seus desafios de sustentabilidade, de tornar a sua produção mais sustentável para aquelas que estão em transição agroecológica. Por outro lado, a gente também vem aprimorando o nosso sistema de análise de risco, para que a gente também não aprove projetos que têm uma dificuldade maior de honrar seus compromissos depois. E a gente faz isso através de análise de crédito, fazendo a construção de uma projeção do fluxo de caixa, que é muito detalhada, que é muito cuidadosa. E também estamos criando um mecanismo estatístico, né, que é uma nota, que é chamada aí no mercado como score de crédito. E é um score de crédito inovador, porque ele incorpora o elemento socioambiental, além das questões econômicas e ligadas ao risco de repagamento dos empréstimos. Porque é como se fosse, me corrija se eu estiver errado, né? É como se fosse uma financeira, né? Vamos lá, né? Vamos colocar. Eu estou fazendo só uma. É que eu quero que você chegue ao ponto de, né, ser mais, como é que se diz, mais direto, né? Para que o telespectador entenda melhor, né? Como é feito esse fundo, como esse fundo trabalha, né? Mas se eu estiver errado, você me corrija. É como se fosse uma financeira, né? Você vai lá, né? Você tem o dinheiro, a financeira empresta o dinheiro, né? Eu estou falando grosseiramente, viu, Rafael? Não me entenda mal, não estou dizendo que a Conexus, né, esse fundo é dessa maneira, nem nada disso. Mas é como se fosse a financeira. Você, né, empresta o dinheiro e depois você, né, paga a financeira com juros determinados, né, pelo governo, ou né, de quanto é a volta desse pagamento para a financeira. É mais ou menos isso, então. Acho que a pergunta... Acho que seria talvez o que nos diferencia de uma financeira. Ou isso. A resposta que eu não quis dizer, eu não quis fazer essa comparação. Eu falei no grosso modo, né? Aí você agora está me corrigindo melhor, dizendo, pode-se dizer que é como o que você acabou de dizer agora. Eu não quis, né, sem ofensas nem nada, imagina, né, velho?
É só para que Não, mas a gente entenda eu acho que é melhor. uma pergunta fundamental. Eu acho que Uhum. para esclarecer, inclusive, essa é uma pergunta que pode vir à mente de muita gente que está nos assistindo. Pois Tá? é. O primeiro ponto que eu diria é o seguinte: a- as condições desse empréstimo são muito diferenciadas. Tá? Primeiro, ele pode ter uma carência de até 12 meses. Né? Com o Uhum. nível de informação que nós temos, com o nível de risco que a gente está tomando nesse fundo, né, nunca um banco, uma financeira concederia esse Ah, crédito com um prazo de carência tão entendi. grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o custo. Né? A gente está fazendo empréstimo a 6% ao ano para essas organizações, tá? Que é uma Dificilmente fração. também uma financeira iria falar. Eu A estou entendendo o que financeira você ia está cobrar querendo dois dizer. por cento ao mês, algo Ao assim, mês, né? né? Uma Não diferença 6% ao estratosférica. ano, né? 2 a Exatamente. 3%, exatamente. E o prazo para pagar é de 12 meses, né? E também tem a questão que a gente seleciona muito bem também qual que vai ser o uso desse recurso. Uhum. Então, um uso que é muito menos arriscado é o custeio. O que é o custeio? É você financiar a produção. Então, eu preciso de dinheiro para Tá. produzir, eu sou um agricultor. Então, eu preciso comprar semente, eu preciso cobrir todos os meus custos de produção para depois eu ter o produto para vender. Esse é o custeio. Né? E também, durante essa pandemia, a gente viu que uma necessidade muito comum foi pagar a folha de salário e possibilitar uma reestruturação. Então, mesmo no processo de análise de crédito, a gente promoveu uma série de reestruturações também nessas cooperativas, a gente sentou junto com eles para desenhar o futuro, desenhar esse fluxo de caixa junto com eles, de forma que seja sustentável, que elas possam pagar esse empréstimo. Então, o que nos diferencia de uma financeira, primeiro, a gente não solicita nenhum tipo de garantia, porque a maioria dessas organizações não tem garantia, né? São Uhum. empréstimos diretos. E por não solicitarmos garantia, a gente também tem uma taxa de juro baixa. Então, são dois elementos que nunca são combinados dentro de uma operação de crédito tradicional. Sem garantia e É. custo baixo, Ah, né? não, Que é isso um não alto existe. risco. Realmente. É. Como é que a gente tenta contrabalancear isso? A gente É isso que eu queria te perguntar. tenta Como é que vocês fazem, então? Como é que isso acontece, né? a gente tem uma coisa que as instituições financeiras não têm, né? Que a gente tem uma proximidade com essas organizações. A gente tem uma relação de Uhum. confiança e a gente tem um serviço estruturado de assessoria a essas organizações. Então a gente dá a mão para elas, né? E estamos juntos com elas para vencer os desafios que estão sendo colocados. Inclusive a área de comercialização, que eu diria que é um dos principais. Então a gente tem uma área na Conexus que é o Negócios pela Terra, que faz parceria com grandes empresas para favorecer melhores condições de comercialização para esses negócios, né? Para agregação de valor para esse produto, que pode ser certificado, que ele pode ser beneficiado pelas cooperativas também, através de investimentos em maquinário, né? Em sistemas de industrialização. Então, conseguir melhores acordos de fornecimento que dão a perspectiva de contratos de fornecimento de longo prazo com grandes clientes e também favorecer o acesso dessas cooperativas ao mercado consumidor através de ferramentas digitais, né, como marketplaces e outros, é uma pauta importantíssima para a Conexus, né? Então tem uma área dedicada na Conexus que faz isso. Agora, hoje, qual é a região, Rafael, do país que mais concentra, né, as instituições que precisam aí de ajuda, Rafael? Dentro da nossa chamada para a linha emergencial, nós tivemos pedidos de todo o Brasil, né, de organizações com esse perfil, que são associações ou cooperativas da agricultura familiar e do extrativismo sustentável. Metade delas foram da Amazônia. Né? Então, tivemos muita demanda e a Amazônia talvez é onde tem as maiores pressões sobre o meio ambiente e é onde as organizações são menos estruturadas. Então, eu diria que é o nosso grande desafio. Os estados do sul do país têm uma cultura de cooperativismo dentro da agricultura familiar muito consolidada já. Então, são organizações que já são mais estruturadas. Porém, também no Nordeste, nós encontramos muitas organizações com esse perfil. Né? Então,
eu diria que as principais aí foram na Amazônia e no Nordeste, e muitas organizações também no sul do país, mas aí por um outro motivo, principalmente pelo fato delas serem mais estruturadas e também estarem sofrendo com a crise. A crise nas compras públicas, principalmente do PENAE, né, que é esse programa da merenda escolar, afetou todas as organizações praticamente, né, porque a maioria dessas organizações, elas se beneficiavam dessas compras governamentais, das prefeituras para as escolas, por conta dessa política pública. E agora, com a retomada das escolas em 2021, assim a gente espera, né, isso deve melhorar. Mas foi justamente nesse período de maior necessidade que nós atuamos com a linha emergencial do Fundo Conexo. Perfeito. A gente está chegando já praticamente ao final do nosso programa aqui, do Alesp Conecta, o Rafael. E eu queria saber de você a expectativa, né? Você estava falando agora, né, inclusive de expectativa das escolas, tudo, a reabertura, parará, dessa retomada no setor. A expectativa é que, com o retorno, né, das compras institucionais, a gente tenha uma situação muito mais confortável para essas cooperativas continuar existindo. Não quer dizer que isso é suficiente, porque já era a condição que tinha antes, né? E anteriormente à crise da pandemia, nós tínhamos uma série de deficiências, uma série de condições que não favoreciam o crescimento dessas organizações que têm um papel fundamental na conservação dos nossos biomas. É muito importante colocar dessa forma, tá? Então, a missão da Conexus, mesmo com o cenário, né, de pós-pandemia e retomada das compras governamentais, vai ser fortalecer canais de comercialização alternativos que podem vir a ser, inclusive, mais relevantes do que as compras governamentais. Então, estou falando de cadeia de fornecimento de grandes empresas, eu estou falando de canais diretos de comercialização através da internet, né? E também é fundamental isso ser combinado com o acesso ao crédito, que essas organizações nunca tiveram, e que a gente pretende fazer de forma sustentada, no momento em que a gente prepara essas organizações para autonomia, ou seja, para elas poderem acessar o crédito público subsidiado, que é o que tem o menor custo, inclusive menor que o custo do que o crédito que a gente pode dar para elas. Então, a nossa missão aqui não é substituir o Pronaf, sim fortalecê-lo. Perfeito. Bom, Rafael, obrigado pela tua participação. Conversei aí com o Rafael Ribeiro sobre várias situações aí, né, de vendas, na ajuda a empresas, né, Rafael, instituições, né, para conseguirem aí se reerguer, né, se reerguerem, né, no momento que a gente está passando dessa pandemia, que a gente sabe que não está fácil para ninguém, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Rafael, obrigado aí pela tua participação, né? Espero que a gente grave outro programa para a gente continuar batendo papo sobre isso, porque é muito importante, né? É necessário essa ajuda nesse momento que a gente tem, e a Conexus está aí para isso, né? Como você mesmo disse, é um fundo, né, para ajudar, né, principalmente essas empresas e instituições que se encontram nessa situação. Obrigado pela tua participação no programa, Rafael. Muito obrigado, Sérgio, uma satisfação. Também espero vê-lo de novo por aqui. Com certeza. Grande abraço, meu amigo. Um abraço. E esse foi mais um Conexão Legislativa. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.